Olá, 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 meus queridos estudantes, Educação para Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre determinantes, né? Essa é nossa aula de número 4 aí, da unidade 3, do módulo 2, da segunda série aí, da terceira etapa, tá certo? Então, o que a gente tem que falar sobre determinantes? Olha só, determinante para matrizes de ordem 4 ou superior. Então, estamos falando aqui de uma matriz quadrada, né? Uma matriz aí que tem a sua quantidade de linhas igual à sua quantidade de colunas. E para calcular o determinante de matrizes de ordem igual ou superior a 4, devemos utilizar o teorema de Laplace. É importante lembrar que o teorema de Laplace pode ser aplicado em matrizes de ordem n por n, com n maior que 1. Porém, matriz de ordem 2 e 3, matriz de ordem 2, as regras anteriormente ensinadas são mais eficientes, isto é, dão menos trabalhos para calcular. Então, se nos depararmos com matriz de ordem 2, 2 por 2, ou 3 por 3, os outros métodos que a gente estudou até aqui são muito mais eficientes, dão menos trabalho. Quando a gente olha para uma matriz de ordem 4 ou superior, é interessante utilizar o Laplace, tá bom? Então, o Laplace, ele vem para a gente aí como uma ferramenta para matrizes de ordem 4 ou superior. Enquanto para de ordem 3 e de ordem 2, a gente tem outros métodos que são mais interessantes. Antes de mostrarmos o teorema de Laplace, precisamos saber alguns conceitos para entender o teorema. Primeiro, a gente tem que falar sobre o menor complementar. O menor complementar de um elemento em uma matriz é obtido eliminando a linha e a coluna do elemento. Dessa forma, teremos uma matriz de ordem 1 unidade menor, ou seja, n menos 1. E o determinante dessa matriz é o menor complementar do elemento. Como assim, professor? Bem, vamos supor que eu tenho uma matriz A 3 por 3. Então, nessa matriz A 3 por 3, eu tenho ela aqui, 3 linhas e 3 colunas. Minha primeira linha, 1, 3 e 0. Minha segunda linha, 2, 5 e 1. E minha terceira linha, 2, 1 e 3. Eu vou buscar os menores complementares dos elementos dos elementos da matriz 1, deixa eu mudar a cor aqui da canetinha, do elemento 1 e do elemento 2, 1. Então, como eu faço isso? Eu vou eliminar a linha e a coluna deste elemento. Então, se eu estou falando do elemento D1, 1, eu estou falando do elemento que está na posição 1, o elemento da primeira linha e da primeira coluna, que é o 1 aqui, ó, pra gente. Então, eu circulei o 1 por quê? Porque eu vou eliminar toda essa linha e toda essa coluna. E aí, eu vou encontrar uma nova matriz. Que matriz? A matriz formada pelos elementos que restaram, 5, 1, 1 e 3. Agora, o D1, 1, que vai ser o determinante de A, vai ser igual a 5 vezes 3 menos 1 vezes 1. A gente faz a multiplicação ali das diagonais. 15 menos 1 é igual a 14. Para a gente encontrar aqui, então, a gente encontrou o determinante dessa matriz, seguindo aí pelo menor complementar. Para a gente encontrar o determinante encontrarmos D2, 1, a gente vai eliminar a linha 2 e a coluna 1, correspondentes ao elemento do menor complementar A21. Então, o 21, o A21, ele vai ser o elemento da segunda linha e primeira coluna. Aqui eu vou anular os elementos que estão nessa coluna e os elementos que estão nessa linha. E me sobra quem? Me sobra o 3, 0, 1 e 3. Então, aqui a gente vai estar buscando a matriz 3, 0, 1 e 3. Então, para encontrarmos o determinante 2, 1, o menor complementar aí do 2, 1, a gente vai estar calculando o determinante dessa matriz A, que vai ser quem? Vai ser o 3 vezes 0
e o 0 vezes 1. 3 vezes 0, 9. 0 vezes 1, 0. E o determinante foi 9. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Deixa eu voltar um pouquinho os slides aqui para a gente refletir um pouco. A gente está buscando o menor complementar. Esse menor complementar, ele é associado a um elemento da matriz, né? De uma matriz A. Quando a gente está falando desse menor complementar, a gente está buscando o elemento que está nessa posição aqui, que está indicada, tá? Essa posição vai ser indicada para a gente. E eu estou buscando, então, cancelar, anular aquela linha daquele elemento e aquela coluna daquele elemento, que foi o que a gente fez aqui. A gente estava buscando o menor complementar do 1, 1 e o menor complementar 2, 1. Então, quando a gente está falando do menor complementar 1, 1, eu vou estar anulando a existência da primeira linha e da primeira coluna. Por quê? Porque eu estou associando o menor complementar D1, 1 ao elemento A1, 1. Ele é esse elemento aqui. Então, eu vou cancelar essa linha e essa coluna. Essa linha e essa coluna deixam de existir. E eu trabalho com o determinante de quem? Da matriz que restou, do que restou. 5, 1, 1, 3. Aqui a gente aplica o método da multiplicação das diagonais, né? Matriz quadrada de ordem 2. E aí a gente consegue calcular o determinante aí da nossa matriz A, sendo 14, né? Então, aqui a gente encontrou o menor complementar do 1, 1, vai ser a determinante de A, que é igual a 14. Determinante este do que sobrou após a gente cancelar linha e coluna. Quando a gente olha para o menor complementar 2, 1, a gente está falando de quem? Do elemento que está na linha 2 e coluna 1. Então, a gente vai lá na nossa matriz original e vai buscar o elemento que está na linha 2 e coluna 1. Deixa eu apagar aqui de novo o slide. Linha 2, coluna 1. Olha só, linha 2, coluna 1. Eu tenho que é o elemento 2 aqui, ó. Então, eu vou fazer essa linha do elemento 2, essa coluna do elemento 2 e essa linha do elemento 2 deixar de existir. E nesse processo, a gente vai obter uma nova matriz. E agora, com essa nova matriz, a gente consegue determinar o menor complementar do elemento 2, 1. Menor complementar de 2, 1. Ou seja, da linha 2, coluna 1. Por quê? Porque eu tenho uma nova matriz que é formada pelos elementos 3 e 0 e 1 e 3. E aí eu calculo o determinante dessa matriz e esse determinante vai ser aí o menor complementar dessa matriz, dessa ordem aí D2, 1, tá certo? Pessoal, ficou claro para vocês? Na próxima aula, a gente conhece um pouco mais de alguns elementos do Teorema de Laplace para darmos continuidade aos nossos estudos. Até lá! Tchau, tchau!